Fala aí, gente. A gente está dando início hoje aí à nossa temida físico-química, né? Injustamente temida, vocês vão ver que é muito tranquilo com o assunto de solubilidade. A gente precisa se apegar a alguns conceitos básicos que a matéria vai indo com fluidez, ok? Então vamos lá, né? Sem mais demora. Nosso primeiro conceito, solução. Gente, solução é qualquer mistura homogênea, tá? Minha solução ela pode ser sólida, pode ser líquida, pode ser gasosa. Mas no nosso caso aqui, nós só iremos trabalhar com soluções líquidas. Bom, temos como exemplo aí água e sal, tá? Onde a menor porção da minha solução é classificada como soluto e a maior porção como solvente, tá? É importante dizer, tá, gente? Antes de eu falar de solubilidade, a nossa solução ela pode ser classificada como diluída ou como concentrada. É só a gente pensar no Nescau. Quando a gente está preparando o nosso Nescau ali no início, quando a gente adiciona a primeira colher, tá? O nosso Nescau ele não fica com aquela cor tão legal, né? A gente diz que a nossa solução ela está diluída. Mas à medida que você acrescenta a segunda, a terceira colher, a gente vai obtendo uma solução mais concentrada. O Nescau ele fica mais escuro, fica mais cremoso, tá? Então esse é o conceito de diluído e concentrado, tá? Tem a ver com quantidades maiores ou menores do meu soluto. Solubilidade. Gente, a solubilidade ela diz para mim a quantidade de sal que 100 gramas de água consegue dissolver numa determinada temperatura. Bem, se eu olhar aqui, por exemplo, eu tenho o meu sulfato de cobre, né, esse salzinho azul, muito bonito, e a solubilidade dele é de 20 gramas de sal por 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Olha a informação que isso traz para mim. Está me dizendo que 100 gramas de água a 20 graus Celsius é capaz de solubilizar exatamente 20 gramas desse meu sal, tá? Uma coisa importante, a solubilidade, quando ela é mensurada, quando ela é quantificada, conforme a gente está vendo aqui, ela passa a ser chamada de coeficiente de solubilidade. Então vamos olhar um esqueminha que eu fiz aqui para a gente entender isso melhor. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho 100 gramas de água nesse meu becker a 20 graus Celsius e ele está solubilizando exatamente 20 gramas desse meu sal. Só que se eu dobrar a quantidade do meu volume, eu vou conseguir solubilizar o dobro desse sal também, ok? Então a gente tem aqui uma relação de linearidade, ou seja, quando a gente modifica o volume do solvente, o volume de soluto que pode ser solubilizado, ele responde proporcionalmente, ok? Tipo de soluções. Bem, as soluções elas são classificadas tendo como referência o coeficiente de solubilidade. Nesse caso aqui, eu tenho uma solução insaturada. Gente, seria aquela que está abaixo da sua capacidade máxima. Ela poderia ainda solubilizar um pouquinho mais de sal. Tá? Vamos olhar aqui nosso esqueminha. Olha, eu estou trazendo para a gente aqui, tá, a solubilidade do meu sulfato de cobre, porque vai ser a nossa referência, a gente vai trabalhar com ele até o final da aula. E eu tenho uma solução que encontra na seguinte situação. Eu tenho 100 gramas de água e 5 gramas do meu sulfato de cobre. Querido, olhando para cá, 100 gramas de água, eu sei que dissolve 20 gramas do meu sal a 20 graus Celsius. Aqui eu tenho 5 gramas em 100 gramas de água. Ou seja, eu poderia dissolver ainda mais 15, ok? Isso é uma solução insaturada. A saturada, como o próprio nome dela já sugere, ela está na sua capacidade máxima, ela não aguenta mais solubilizar. Ela está solubilizando tudo o que ela pode, né? Ou seja, ela respeita exatamente o meu coeficiente de solubilidade. Então eu tenho aqui 100 gramas de água dissolvendo 20 gramas do meu sal, logo 50 vai dissolver metade, 50 gramas de água dissolvendo apenas 10 gramas do meu sulfato de cobre. Aqui eu tenho uma situação em que 200 gramas de água, que é o dobro do meu coeficiente de solubilidade, está dissolvendo o dobro do meu sulfato de cobre. Tá? Então, essa é a minha situação que eu tenho saturação. Quando a sua solução, a proporção soluto-solvente, está na mesma proporção que o coeficiente de solubilidade. Seguindo, nós temos aí saturada com precipitado.
É exatamente o exemplo que a gente já viu, mas você ainda continua adicionando um pouquinho mais de soluto, tá? Interessante ressaltar, gente, por exemplo, quando você está preparando em casa o seu Nescau, tá? Aquela massa de Nescau que está lá no fundo do copo, ela não está te agregando mais nenhum sabor, tá? A massa de Nescau, que deixa a sua bebida cremosa, né, escura, docinha, é a massa que está dissolvida. Perfeito, gente? Então, saturada com precipitado, nós temos esse esqueminha aqui. Nosso exemplo, né? A nossa referência, eu tenho 100 gramas de água e eu adicionei nesses meus 100 gramas de água 30 gramas de sulfato de cobre. Mas eu sei que 100 gramas é capaz de dissolver apenas 20. Então, subtraindo 30 do meu 20, eu terei 10 gramas de precipitado, que é esse meu corpo aqui no fundo, tá? Lembrando que precipitado e corpo de fundo é exatamente a mesma coisa. Supersaturada. Gente, supersaturada eu tenho uma condição para que ela ocorra. Eu tenho sempre que haver aquecimento seguido de resfriamento. Exemplo, eu tenho aqui uma solução com precipitado a 20 graus Celsius e eu vou aquecê-la, tá? O que ocorre? Geralmente, a solubilidade ela aumenta com o aumento de temperatura, não é sempre. Haverá casos que ocorrerá o oposto, tá? Mas, grande maioria dos casos, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a solubilidade. É o nosso exemplo do Nescau. Por exemplo, quando você põe Nescau no leite frio, você percebe que ele fica com a cor apática, né? Fica fraquinho, não fica tão bom. Quando você põe Nescau no leite quente, ele fica escuro, fica mais doce, fica mais espesso, tá? Por quê? O leite quente, ele consegue solubilizar mais daquele meu soluto, mais do meu pozinho, perfeito? Então, prosseguindo. Eu aqueci até 50 graus Celsius e a 50 graus Celsius eu consegui solubilizar todo aquele meu precipitado. Só que agora eu vou resfriar lentamente, sem nenhuma agitação. E se eu conseguir resfriar sem nenhuma agitação, eu vou manter todo o meu soluto dissolvido naquela minha solução a 20 graus Celsius, tá? Mas se por algum motivo cair alguma impureza, eu causar alguma trepidação no suporte ou na mesa, tá? Todo aquele meu soluto ele vai para o fundo do recipiente. Resumindo, a minha solução supersaturada é quando ela está dissolvendo além do que ela deveria, tá? Mas para que isso ocorra, a gente tem que ter essa circunstância aqui, aquecimento seguida de resfriamento. Querido, análise gráfica, tá? Como a gente monta uma curva de solubilidade? Bom, a gente pega primeiro a massa dissolvente e vai explorando a capacidade máxima dela a cada temperatura. Por exemplo, eu peguei 100 gramas de água e fui adicionando sal e eu vi que ela conseguia dissolver, sem causar precipitado, 10 gramas desse sal. Então, criei meu primeiro ponto. E depois eu fiz uma observação a 40 graus Celsius. A 40 graus Celsius, eu fui adicionando sal, sal, sal e percebi que ela conseguia dissolver 30 gramas sem causar precipitado. Resumindo, se eu passasse desses 30, né, eu teria um corpo de fundo. E aqui é a mesma coisa, ó. A 90 graus Celsius, eu consegui, sem promover aí o precipitado, 80 gramas do meu sal, tá? Então, gente, a partir desses pontos aí, a gente consegue montar a nossa curva de solubilidade. Bom, o que isso quer dizer? Para qualquer ponto que esteja em cima dessa linha, eu tenho uma condição de saturação, tá? Eu tenho uma solução saturada. Para pontos acima da minha curva, eu terei uma condição de supersaturada e tem exercícios, tem bancas, tá? Que elas afirmam que também isso é saturada com precipitado. Na verdade, saturada com precipitado é mais coerente, já que para ser supersaturada a gente tem que ter aquela condição que a gente viu lá atrás, tá? Mas toda vez que isso aqui ocorrer, gente, a banca ela nunca vai confrontar os dois. Ou seja, na letra B você vai ter supersaturada e na letra D vai ter saturada com precipitado. Não, ou ela vai explorar ou essa possibilidade, ok? E claro, abaixo da minha curva eu tenho a situação de insaturação. Tranquilo, gente? Análise gráfica. Gente, tipo de solubilidade. A minha solubilidade ela pode ser endotérmica ou exotérmica.
Isso depende do comportamento da minha solubilidade com aumento ou de redução da temperatura. Por exemplo, aqui ó, eu tenho 10 graus Celsius, 20 graus Celsius, 30, 50. À medida que eu vou aumentando a minha temperatura, percebam que a minha solubilidade ela também aumenta, tá? Ou seja, eu forneço calor para aumentar a minha solubilidade. Se eu forneço calor, é um processo endotérmico, tá bom? Então eu tenho aqui uma dissolução endotérmica. Próximo. Aqui, à medida que eu aumento a minha temperatura, a minha solubilidade ela decresce. Eu posso olhar por outra perspectiva. Olha, à medida que eu retiro o calor, vamos voltar, né? Ó, à medida que eu retiro o calor, a minha solubilidade aumenta. Caramba, tá perdendo o calor, a solubilidade aumenta? Gente, perda de calor é o quê? Exotérmico, tá? Quando o seu sistema perde calor, você tem um processo exotérmico. Então, nesse caso, a minha dissolução, ela é exotérmica. Tranquilo? E por último, eu tenho aí um sal hidratado. Gente, a curva de um sal hidratado, ela sofre inflexão exatamente no momento que o sal perde as suas águas de coordenação. Essas moléculas de água aqui estão fazendo ligações covalentes com o meu sal e à medida que você vai aquecendo, vai chegar um determinado momento em que ele vai perder essa água, vai sofrer essa inflexão, tá? E essa curva é típica de um sal hidratado. E é isso, gente. Muitos gráficos, tá? Mas a matéria é tranquila, os cálculos são corriqueiros, como vocês mesmos viram. Explora basicamente regras de 3 simples, tá? Não tem muito mistério, ok? Então é só isso, gente. Fique com Deus, grande abraço e até a próxima.